senhores e senhoras, futuras e futuros advogados aí que irão realizar a prova de primeira fase e também a segunda fase em direito penal. Conto com os senhores aí na segunda fase em direito penal. Vamos começando agora uma jornada de 230 questões aí, todas as questões que caíram ao longo dos exames realizados, exame de ordem da OAB, ok? Pela Fundação Getúlio Vargas e até mesmo por outras bancas que eram realizadas lá bem antes aí da Fundação Getúlio Vargas. E aí a pessoa pode se contar assim, mas é impossível nada, não há nada impossível. Não há nada impossível ao que cria, ao que quer realmente conquistar isso aqui, ó. Conquistar ela, a vermelhona, essa aqui que os senhores irão conquistar, com toda a certeza absoluta. Papai do céu está do lado dos senhores. E às vezes vocês perguntam, mas eu estou sozinho, só eu e Deus. E precisa mais de alguém, senhores? Não precisa. O senhor e a senhora sozinhos lá, com Deus, não precisa mais de ninguém. Acabou, tá bom? É só aí conhecimento e importante é conteúdo. Vamos começar com a primeira questão de 230 questões aí que caíram no exame de ordem na primeira fase, ali que foram as questões voltadas de direito penal, tá bom? Vamos ao que interessa, senhores. O importante é isso, é conteúdo. Vamos lá. Vem dizendo aqui a primeira questão, ela caiu em 2014, está bem recente aí praticamente. Vem dizendo que o presidente da República, diante da nova onda de protesto, decide, por meio de medida provisória, olha aqui, ó, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações, todas ali da Câmara dos Deputados, do Senado, né? Mas da Câmara dos Deputados, que é uma lei, né? Não é aquela lei complementar, que é 2 turnos e tal, tem aquela coisa, o que os senhores já estão estudando em direito constitucional. Aí vem dizendo a questão é cinquentinha, o que é cinquentinha? Ou não ofende, olha aqui, ó, ou não ofende, né? Não há ofensa, ou há ofensa. Se o senhor tiver a certeza absoluta que não há ofensa, corta aquelas que estão ali dizendo que há ofensa. Ou ao contrário, a questão 50%. Cortou 2, os senhores só irão trabalhar com as questões, aquelas 2 que sobram. E tem várias e várias questões aí da Fundação Getúlio Vargas nesse sentido, senhores. Então, facilita muito esse entendimento, facilita demais, né? Mas vamos ao que interessa, senhor. O que é importante é saber se há ofensa ao princípio da reserva legal ou não há ofensa ao princípio da reserva legal. E aí, o que é reserva legal, senhores? A questão, nós temos que partir lá do primeiro artigo, nós vamos começar do primeiro artigo do Código Penal, nós vamos trabalhar o 2º artigo, o 3º, o 4º, ali trabalhando de extraterritorialidade, vamos adentrar na parte de arrependimento eficaz, desistência voluntária, ali, o artigo 15. Vamos caminhar também ali o artigo 109, que trata da prescrição, e vamos entrar nos crimes em espécie, a partir do 121. Vamos caminhar, aí é uma sequência lógica, os senhores verão que é uma sequência lógica aí dentro do Código Penal, tá bom? Das questões que caíram dentro do Código Penal, e importante é isso aí. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Tá? Vamos trabalhar, caíram 6 ou 7 questões aqui em relação a princípios, né? Começamos do princípio, o princípio mesmo, o início é o princípio. O princípio era o verbo, não tem o verbo era o princípio, a coisa que tem lá em Gênesis, lá da nossa Bíblia, né? Mas o que acontece, olha? Vamos então começar do começo. Artigo 1º, pega artigo 1º aí do Código Penal. O artigo 1º que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou até mesmo em latim, quiser latim, nullo crime, nulla poena, sine lege, que significa que não há crime e nem pena se não tiver uma lei, olha o termo, lei anterior que os defina. Tem que definir tanto o crime e definir a sua pena, tá? Isso aí também está previsto lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, tá? Importantíssimo isso aí. E o que traz esse artigo 1º? Ora, o artigo 1º traz o princípio da anterioridade, tá? Ou seja, não pode existir um crime ou lei sem antes ter uma lei, é o princípio da anterioridade. E esse princípio da anterioridade, ele abre aqui a mais 2 princípios, que é o princípio da legalidade
e o princípio da reserva legal, que nós vamos ver isso aí. Legalidade por quê? Porque deve ser lei. E o termo é reservado à lei. E daí vem o termo reserva legal, legal por ser lei. Então, o termo reserva legal vem que a questão de realizar não, a questão de tipificar o crime e a sua pena deve ser somente por lei. Daí é reservado à lei, por isso reserva legal. Eu quero até repetir isso aí. Mas o importante é isso aí, senhor. O importante é que a lei deve ser certa, tá? Essa lei deve ser certa, destinada àquele fins ali, a lei de drogas, destinada à lei de drogas, uma lei certa, tá? Ela deve ser escrita, positivada, deve ser positivada. E aí vem a questão aí que vai trazer para nós a questão. Ela tem que ser estrita, ou seja, estrita. Somente a União pode legislar privativamente quando tratar sobre direito penal. Isso é previsto lá no artigo 22 da Constituição, além de outros direitos, outros ramos do direito, que é privativa à União. Depois vamos chegar lá e vamos dar um macetezinho aí. Então, assim, não cabe a medida provisória, decreto ou outra norma que não seja lei, pode ser lei ordinária, lei complementar pode, que não seja lei a tratar, eu definir crime ou atribuir ali dentro dentro do ordenamento jurídico que não seja lei, tá bom? Então, aí é muito importante. Então, com isso, por decreto, por medida provisória, pode? O decreto não pode criar, criar tipo penal. Então, nós podemos aqui cinquentinha, senhores, olha aqui, ó, não há ofensa, há ofensa. Se eu edito uma medida provisória, eu não, o presidente da República edita uma medida provisória, criando lei, ou criando uma lei penal, ora, houve ofensa ao princípio da reserva legal. Reserva legal, porque é reservado à lei, tá bom? Então, posso cortar? Com toda certeza, posso, não há dúvida. Corta aqui. Há ofensa sim, senhores, há ofensa. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Correto ou não? Corretíssimo. Essa aqui vai muito, mas muito nos interessar, senhores, muito nos interessar. A letra B vem dizendo que não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Cabe sim. É justamente ali privativa à União. Aí, voltando aqui, senhor, eu vou dar um macetezinho aqui, que é privativo. Tanto é privativo à União, está previsto lá no artigo 22, e aí o senhor pode pegar todos os direitos lá, quando for cair em direito constitucional, pode cair? Pode. O artigo 22 da Constituição, pode cair? Pode. Artigo 22 da CF, e lá diz ali que só é privativa a União legislar sobre o quê? Sobre o capacete. Capacete. Capacete da PM, capacete PM. Capacete da PM, capacete da PM, senhores. É que somente a União pode legislar sobre direito civil, direito aeronáutico, direito penal, que vemos aqui, direito penal, é aqui que está a nossa questão, direito penal, direito aeronáutico, né? Já falamos, direito agrário, direito comercial, direito espacial, direito trabalhista ou do trabalho, direito eleitoral e processual e direito marítimo. Dá uma olhada lá se não é o capacete, senhora, capacete PM. Pega o artigo 22 e todas essas iniciais aqui são o ramo do direito que a União tem tem a competência privativa, tá bom? Artigo 22 da Constituição Federal. Vamos partir para outra? Vamos sim. Com muita certeza, vamos partir para outra aqui. Vem dizendo aqui que é 2016. Dizendo aqui que João é primário, né? E acontece que João é primário de bons antecedentes, utilizando-se de um documento particular falso, né? Criado por terceira pessoa. O documento foi exclusivo ali para o quê? Para um tal fim, de obter a chamada vantagem devida, tá? Que seria ali o estelionato, né? Vantagem devida com documento falso, prejuízo de família, exaurindo o potencial lesivo do documento, ou seja, serviu somente para obter a vantagem devida em prejuízo de família. Descobertos os fatos, dias depois, foi oferecido denúncia pela prática do crime de estelionato, lógico, estelionato, no uso de documento falso, ou seja, foi imputado a ele dois,
né, ali em concurso formal. Com uma ação ele cometeu 2 crimes, é o que tem lá no artigo 70 do Código Penal. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar também. Cai muito concurso de crime, muito, tá bom? E aí, concurso formal, restando tipificado sua conduta ali nos artigos 171 e 304, tá? Combinado com 298, a questão da falsidade. Concurso formal, que é o artigo 70, tá? Eu escrevi ali. Em resposta à acusação, que é a primeira peça que os senhores vão fazer já dentro do processo, vamos trabalhar também em resposta à acusação, vamos trabalhar muito isso aí, tá? Quando tratarmos de peça, vai ter um cursinho só de peça. Buscando a possibilidade do Ministério Público oferecer proposta de suspensão condicional do processo, né? Deverá o advogado, a senhora como advogado, o senhor como advogado de João, vai requerer o reconhecimento de quê? Tá? Com base na aplicação do princípio da... Olha aqui, senhores, só uma questãozinha aqui, uma importante observação. Esses princípios que estão aqui, ó, esses princípios que estão aqui, são todos conflito aparente de norma. Não sei se o legislador, não, o examinador colocou justamente nisso aí. Mas vamos trabalhar a respeito do chamado conflito. Bota aqui, senhores, ó. Conflito, tá bom? Aparente. De normas, tá bom? Normas. A letra está feia demais. Vou apagar aqui para não ficar muito feio. Conflito aparente de normas. E aí, se é conflito, senhores? O senhor quer conflito? Quer? A senhora quer conflito? Então, case, tá bom? Ou depois de casar, ou se depois de casar, brigar com o marido, brigar com o companheiro, com a companheira, vai dormir na seca. Tá? O que é isso? Seca. O que é case? Quer conflito? Case. Quer conflito? Conflito aparente de norma? Quer. Quer o quê? Olha aqui, ó. Consunção, né? Alternatividade, olha ali, alternatividade, subsidiariedade, opa, vem para cá, e especialidade. Olha aqui, ó, especialidade, que é conflito caso. Todos esses princípios aqui são conflito aparente de norma. E aí vamos trabalhar rapidinho eles aqui com toda tranquilidade. O conflito aparente de norma é quando há realmente ali, dentro do caso concreto, qual a lei ou qual dispositivo que eu vou aplicar. Por isso que é um conflito aparente das normas, elas se chocam, tá? Pelo menos aparentemente. E o juiz cabe decidir observando esses princípios aí, tá? Ou a consulção, que é o primeiro do caso ali, a consulção, ou até mesmo conhecido como absorvição, que é mais conhecido como absorvição, tá? Enfoca os fatos e não a legislação. Quando um crime é meio necessário ou normal, ou até mesmo a fase de preparação ou execução de outro crime. Tá? O exemplo clássico que se tem é violação de domicílio ali em relação ao furto. A pessoa entra na casa para furtar alguma coisa na casa e ele necessariamente ele tem que cometer um outro crime, um crime ali pretérito, um crime necessário, é o chamado a invasão de domicílio, o 150. E ele vai cometer o crime, o 151, que é o furto. E, na verdade, o furto vai absorver, é o chamado princípio da consunção, vai absorver a violação de domicílio. O furto absorve a violação de domicílio. Não quer dizer que o crime mais grave vai absorver o outro, não, tá? É um crime que aquele foi necessário, foi meio para execução daquele que realmente a pessoa quer atingir, que é o furto, tá? É o chamado ânimos furante, não é furar, não, ânimos furante, que é a questão do ânimo de furtar, é o ânimo de assenhoramento, de tornar senhor da coisa que não lhe pertence, é o ânimo furante. Tá? O segundo, e seguindo esse raciocínio, lógico, a consumação vai absorver o quê? A tentativa. A autoria absorve o quê? A participação. Tá? Então é muito tranquilo isso aí, não tem como ficar confundindo isso aí. A respeito da construção, da absorção, tem dois institutos que nós chamamos de crime progressivo e progressão criminosa. Tá? Crime progressivo e progressão criminosa. No crime progressivo, o agente, desde o início, ele tem a intenção de praticar um crime mais grave. Ele tem a intenção de matar a pessoa, ele vai matar a pessoa. E, subsidiariamente, ele tem que causar uma lesão corporal. Tá? Então, nessa lesão corporal, ele mata a pessoa que ele já tinha a intenção, ou seja, é um crime progressivo, vai ter que ter uma
uma chamada sair de um estado, que é, a lesão corporal, e o que ele quer realmente atingir, matar a pessoa. Tá? Então, o homicídio vai absorver, obviamente, as lesões corporais ali ocorridas naquela pessoa que ele quis matar. Tá? Então, seria um crime progressivo. Já a progressão criminosa, o agente inicialmente ele queria o resultado menos grave, mas no meio do caminho ele decide mudar. É aquele caso que ele quer apenas causar lesão corporal e observando ali que, causei já lesão corporal, agora eu vou matar essa pessoa. Ou seja, houve uma progressão criminosa. E aí vai acontecer que o caso do homem, em todos os dois casos, vai haver que o homicídio vai absorver a lesão corporal, tá bom? Então, nesse caso, tem outro exemplo muito clássico, que é o artigo, a súmula 17 do STJ, que fala lá que o estelionato ele é o fim, é o crime fim, que a pessoa quer atingir. Tá? E é o que está na questão aqui. A súmula 17 do STJ fala que quando falso, que é o crime de falso, né, a falsidade ideológica, se exaure no estelionato, sem ter mais potencialidade ali, aquele falso, é pelo estelionato absorvido. É a súmula 17 do STJ. E é o que está aqui na nossa questão aqui com muita tranquilidade, tá? E nós vamos ver que realmente foi o que aconteceu aí, não há nem dúvida. Agora, vamos a outro princípio. Nós falamos já da construção, né? Falamos. Aqui, ó, falamos da construção. E vamos agora do caso aqui, ó, já fechamos C. Vamos no princípio da alternatividade? Vamos. Aqui é rapidinho. E aí vamos aprendendo. O princípio da alternatividade pode ser aplicado no caso dos chamados crimes plurinucleares, ou de conteúdo múltiplo, ou variado, ou até mesmo tipo misto alternativo. O exemplo clássico que se tem é o artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, lá de 2006, que ali tem 18 verbos. Então, ali há na verdade, a alternatividade. Qual dos verbos que vamos aplicar ali? Então, alguns autores não entendem, né, que não há um conflito aparente de norma, mas sim um conflito dentro da própria norma, dentro daquela própria norma que é no caso desse exemplo que eu acabei de dar. Tá? Mas isso é questão só de aprofundamento. E vimos o CASE, né? O S do CASE, a subsidiariedade. A subsidiariedade, senhor, o princípio da subsidiariedade é quando, no cometimento de uma conduta inicial, faz surgir uma incriminadora que, pela gravidade da atuação da pessoa, do agente, passa a configurar um outro crime. Tá? Vou dar exemplo que fica mais claro aí. Tá? A questão da subsidiariedade pode ser implícita ou expressa. É implícita quando ocorre lá no artigo 15 da Lei do Estatuto do Desarmamento. O artigo 15 do Estatuto do Desarmamento é expresso lá quando fala assim, que quando há um disparo de arma de fogo em lugar habitado, né, ou até mesmo em via pública, ou em direção de via pública, é o chamado de crime de perigo abstrato. Isso aí está previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. E no final do artigo 15 fala que desde que essa conduta que ele disparou ali em local habitado, ou mesmo em via pública, desde que essa conduta não tenha por finalidade de prática de outro crime. Ou seja, é um crime que, observe que pela subsidiariedade há ali a passagem daquela pessoa ali que ele quer disparar em via pública, mas se tiver a finalidade da prática de outro crime, ele irá responder por esse crime maior, que foi a questão que nós falamos lá do conceito da subsidiariedade. E já quando a subsidiariedade é implícita, o furto é subsidiário do roubo, por exemplo. É implícito, porque para que realize o roubo, há ali dentro do roubo, o chamado furto, que é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. No momento que eu emprego violência ou grave ameaça, eu estou realizando o roubo. Tá? Então, o furto ele é subsidiário do roubo. Então, um exemplo desses aí fica muito tranquilo. E o caso, para fechar o caso, vem o princípio da especialidade, que é muito tranquilo. Observe o artigo 12 do Código Penal. Leiam o artigo 12 do Código Penal e os senhores irão ver que ali está especificado o princípio da especialidade. E o que é o princípio da especialidade? Quando há uma norma mais específica ali, voltada ou chamada especializante, ela será aplicada, tá, em detrimento da norma geral, porque ela tratou somente daquele assunto que é especial, aquele assunto ali. Por isso que é o princípio da especialidade. Eu aplico aquela norma em detrimento da norma
geral, tá bom? É muito tranquilo, muito tranquilo. E aí, senhores, podemos, então, com toda certeza aqui, dizer que houve o quê? A relação ao documento ali falso, que foi criado somente para atingir a Tamires, para obter vantagem econômica, né? E ali ele exauriu o potencial lesivo, é justamente o que nós falamos da súmula do STJ, né? Súmula 17 do STJ. Pega a súmula, está tranquila aqui a súmula 17 do STJ, tá bom? E aí houve que a chamada consunção ou absorvição, tá? Foi absorvido. Vamos fazer mais esse aqui e dar uma pausinha, senhor? Não fica muito pesadão aqui, tá? Vamos aí em relação ao princípio da insignificância, aí fica fácil, o princípio da insignificância, cai bastante o princípio da insignificância. O que nós temos que verificar no princípio da insignificância? Duas ou três coisas. Os vetores que foram, né, apresentados pelo STF, foi até o ministro Gilmar Mendes que apresentou esse vetor em 2010, mais ou menos. E ele lá vem dizendo que tem que seguir cumulativamente todos esses vetores. Tá? E lembrando também que o princípio da insignificância ele vai excluir a tipicidade material. Existe a tipicidade formal lá, furtar, artigo 155, furtar. Aí tem lá, subtrair para si ou para outro e coisa ali a móvel. Isso é a tipicidade formal, está lá escrito, está numa forma. E a tipicidade material é a tipicidade que a sociedade vê que, de repente, aquele crime ali que a pessoa cometeu, sem violência ou grave ameaça, e outros vetores que nós vamos ver, não tem tanta, não atinge tanta, não atinge tanto o bem jurídico. Ali, o bem jurídico foi minimamente atingido. Tá? Então, pode-se aplicar o princípio da insignificância, que vai tirar, que vai considerar o crime atípico de afastar a tipicidade material, tá? A tipicidade material é afastada pelo princípio da insignificância. E aí, senhora, vamos botar aqui para ver aqui, olha aqui, eu botei aqui, com muita tranquilidade aqui, aí para falarmos e lermos junto aqui a questão aqui, ó, olha aqui, ó, cá, bora. Olha aqui, ó. Aqui nós vamos trabalhar com os vetores, o Mari, que se não ouviu falar ou ouviu falar, relembre aqui. Tem de haver todos esses requisitos aqui, todos esses vetores aqui que o próprio STF já decidiu. É a mínima ofensividade da conduta do agente, tá bom? Mínima ofensividade da conduta do agente. A ausência de periculosidade social, não pode ter periculosidade nenhuma, senhores, tá? Reduzido grau de reprovabilidade de comportamento e inexpressiva lesão ou ínfima lesão jurídica causada. Foi tudo aquilo que a gente veio falando já, tá bom? Deve seguir todos esses vetores aqui, tá? É o chamado MARE. MARE. Cai bastante, precisa da significância? Cai muito. Não há nem dúvida, tá bom? E aí podemos responder a questão com toda tranquilidade? Podemos. O princípio da insignificância funciona como causa da exclusão da culpabilidade? Não. Da tipicidade material. Tipicidade material, tá bom? Não formal. E aqui, olha aqui, ó, senhores, ó, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressiva ou ínfima ou inexistência da lesão jurídica constitui para o STF requisito de ordem objetiva autorizadora para aplicação no princípio da insignificância. Então, a questão aqui caiu como uma chupetinha, senhor. Caiu do céu muito fácil, muito tranquila, tá bom? E aí as outras estarão erradas. A jurisprudência predominante dos tribunais superiores é a ordem de admitir a aplicação no princípio da insignificância em crimes praticados de Não, senhor, não. Aí eu vou abrir outro parênteses aqui, ó. Olha aqui, não se aplica o princípio da insignificância em chamado, se for atingir um bem infungível. O que é um bem infungível? Aquele que não pode ser substituído por outro da mesma espécie ou qualidade, tá bom?
Os bens de labor, os bens do trabalho da pessoa não pode atingir, não será amparado pelo princípio da insignificância. Se a pessoa for realizar um furto de bens ali do trabalho, a pessoa vai responder sim, não pode alegar, não pode pedir ali o princípio da insignificância. E, por óbvio, ali, crimes hediondos ou equiparada hediondos, tá? Os funcionários públicos, senhor, ele não pode pleitear o princípio da insignificância quando cometer algum crime contra a administração pública. Os funcionários públicos apenas, não pode. O particular pode, quando realiza algum crime contra a administração pública, pode sim pedir ali, pode pleitear o princípio da insignificância. E Lei Maria da Penha, de nenhuma forma, pode pedir ali o princípio da insignificância, pleitear o princípio da insignificância. Tá, senhores, então vamos dar uma paradinha aqui, 3 questões, falamos bastante, é muita informação, muita mesmo, e aí dá uma respirada, beba uma água, e aí nós temos a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª questão aí, que aí já temos tem mais ou menos a noção de que nós falamos, a base praticamente é essa daí, vamos falar em outros princípios, mas a base praticamente é desses princípios aí, tá bom? E aguardo o senhor no próximo encontro, tá? Respira, a aguinha, e ela está aqui esperando os senhores, ó. Está aqui. Está guardadinha aqui comigo. Eu vou ter o prazer de entregar a cada um dos senhores aí, tá bom? Muita felicidade a todos e a todas. Aguardo o próximo encontro. Até mais.